Bom dia. Eu trago hoje aqui um tema que é muito atual e, por sinal, eu trago alguns dados aqui que eu achei muito interessante. O tema vai ser ansiedade. E, para vocês terem uma ideia, a OMS ela traz um dado muito importante, que 62% dos brasileiros têm níveis altíssimos de ansiedade. Eu trouxe também esse tema porque é o meu local de fala. Desde janeiro eu fui diagnosticada com síndrome do pânico. Embora não vou falar sobre a síndrome do pânico, mas um passo anterior, que é a ansiedade, que não cuidada, não sendo conhecida, pode chegar assim ao pânico, né? Então, por isso que eu escolhi um passinho atrás, que é o caso da ansiedade, tá? Então, a introdução da ansiedade na psicanálise. A psicanálise ela oferece uma perspectiva única sobre a ansiedade, explorando suas origens inconscientes e sua relação com o desenvolvimento psicológico. Este trabalho apresenta os principais conceitos psicanalíticos sobre a ansiedade, desde a sua definição até as abordagens de tratamento. Afinal de contas, o que é ansiedade? Definição: a ansiedade é um estado emocional caracterizado por sentimento de medo, tensão e preocupação, que podem afetar o bem-estar físico e mental. Então, o fundo da ansiedade, gente, é o medo, tá? Diferenciação. Embora semelhante ao medo, a ansiedade se distingue por ser uma resposta a ameaças, futuras ou imaginárias, em vez de ameaças imediatas. Qual o papel adaptativo? Em pequenas doses, a ansiedade pode ser benéfica, pois prepara o indivíduo para enfrentar desafios e situações estressantes. Só um minutinho. Conceitos psicanalíticos da ansiedade. Teoria freudiana. Freud via a ansiedade como um sinal de perigo iminente, originado em conflitos psíquicos inconscientes. A ansiedade objetiva refere-se à ansiedade realista em resposta às ameaças externas concretas. Ansiedade neurótica é a ansiedade que surge de conflitos internos, como desejo reprimido ou medos irracionais. Qual que é o papel do inconsciente? O inconsciente desempenha um papel crucial na ansiedade, pois abriga desejos, impulsos e conflitos que podem desencadeá-la. As resistências, mecanismo de defesa como a repressão, podem criar resistências que dificultam o acesso ao inconsciente. Chave para a compreensão: explorar o inconsciente é fundamental para entender a origem e a dinâmica da ansiedade. O insight terapêutico sobre o inconsciente pode ajudar a encontrar formas de lidar com a ansiedade. A gente vai falar de alguns tipos, porém eu sinalizei 3 nesses slides, mas eu trouxe outros também, mas essas 3 são as mais importantes, tá? Nós vamos falar de cada uma. A ansiedade de separação. A origem na infância. A ansiedade da separação, ela surge na primeira infância, quando a criança se preocupa com a perda ou a separação de seus cuidadores. Ou seja, já desde bebê já existe essa ansiedade. Pelo medo do abandono.
Essa ansiedade reflete o medo da criança de ser abandonado e ficar desamparado, principalmente quando a mãe esquece o filho muitas vezes ou chega mais tarde na escola, né, gente? A importância do vínculo. O desenvolvimento saudável depende da formação de um vínculo seguro entre a criança e os seus cuidadores. A ansiedade de castração, complexo de Édipo. Essa ansiedade está relacionada com o conflito edipiano, em que a criança percebe a ameaça de perder o seu órgão sexual como punição por seus desejos incestuosos. Medo da punição. O indivíduo teme ser castrado, seja fisicamente ou simbolicamente, como punição dos seus desejos e impulsos proibidos. Formação do superego. A resolução da ansiedade leva à internalização de normas e valores, contribuindo para a formação do superego. A ansiedade moral. Origem na infância. As raízes da ansiedade moral remontam à infância, quando o indivíduo internalize as normas sociais e morais através da relação com seus pais e figura de autoridade. Conflito interior. A ansiedade moral é resultado de um conflito interno entre o desejo do id, que busca satisfação imediata, e as exigências do superego, que impõe regras e limite. Sentimento de culpa. A sensação de culpa é um componente central da ansiedade moral, que se manifesta quando o indivíduo acredita ter violado as normas morais internalizadas. Esse é um outro tema que eu achei muito interessante, que é a ansiedade da perda de objeto. Separação afetiva é uma ansiedade que surge em resposta às ameaças de perder uma pessoa ou objeto significativo emocionalmente. O luto e depressão, a incapacidade de lidar com a perda pode levar a estados de luto e depressão. Apego e dependência. A ansiedade de perda de objeto reflete o apego e a dependência do indivíduo em relação aos seus objetos de amor. No caso, o objeto aqui não pode ser também objeto por objeto, mas o objeto a outra pessoa, ok? Angústia e culpa. Essa ansiedade também pode envolver sentimentos de angústia, culpa, relação à perda. Ansiedade de perda de controle e impulsos internos. Essa ansiedade surge quando o indivíduo teme perder o controle sobre seus próprios pensamentos, emoções e impulsos. Medo da desorganização. O indivíduo teme que a perda de controle possa levar a uma situação de caos e desorganização interna. Estratégias de controle. Para lidar com essa ansiedade, o indivíduo pode adotar estratégias rígidas de controle e contenção dos seus impulsos. As causas da ansiedade. Fatores genéticos, predisposição biológica e influência de fatores hereditários. Traumas e estressores, eventos traumáticos, situações de estresse crônico podem desencadear a ansiedade. Desequilíbrios químicos, disfunções nos neurotransmissores e hormônios do estresse podem contribuir para a ansiedade. O que é interessante falar aqui do desequilíbrio químico, gente, é algo que precisa ser bem olhado, porque hoje os neurotransmissores, eles podem ser suplementados, né? Os neurotransmissores, eles, diferente do hormônio, porque a gente acredita que muitos neurotransmissores são hormônios e não são.
eles são criados pelos neurônios, e que é tão falado que dopamina, serotonina, noradrenalina, são neurotransmissores que trazem sensação de bem-estar, de prazer, de segurança, e hoje tem como suplementar. Tanto a serotonina quanto a dopamina, você consegue hoje, por exemplo, a suplementação triptofano, que traz essa sensação de bem-estar. E tudo que é hormonal é da parte endócrina, né? Que é adrenalina principalmente, por isso que tem muitos sintomas de taquicardia e tudo mais, por essa liberação química da adrenalina, e principalmente do hormônio do estresse, que é o cortisol, o famoso cortisol, que a gente acaba se intoxicando deles. Tá? Pensamentos negativos são padrões de pensamentos distorcidos, e crenças disfuncionais alimentam a ansiedade. Sintomas da ansiedade. Eu coloquei alguns aqui, porque se for colocar todos, é muito. E entender também que isso aqui é um parâmetro para a gente, mas cada um sente de uma forma. Mas, no geral, esses é o que mais pega para todos, tá, gente? Então, fisiológicos. Aceleração do coração, que foi o que eu falei, até por uma descarga aí de cortisol e também de adrenalina. Respiração ofegante. Tensão muscular. Sudorese, tremores, dor no peito, formigamento dos membros, o que eu colocaria aqui também o descontrole dos esfíncteres, tá? Porque tanto a questão da urina e das fezes também pode ficar muito excessiva. Acho que fisiológicos sim, são os principais. Emocionais, sensação de medo, apreensão, irritabilidade e insegurança. Os cognitivos, preocupação excessiva, dificuldade de concentração, pensamentos catastróficos, sensação de morte. Comportamentais, evitação de situações, inquietação, dificuldade em tomar decisões. Eu não coloquei aqui, mas uma coisa que é principal também no comportamental é que a pessoa, quando ela está acometida pela ansiedade, por ela, além de todos esses sintomas, como ela tem esse estado mental muito acelerado, ela acaba desprendendo de uma energia, então ela acaba procrastinando. Então, a procrastinação, em quem é depressivo ou para quem tem a ansiedade, é muito comum. E através dessa procrastinação, gente, existe muito julgamento. Que a pessoa, principalmente questão dos familiares, que acha que que a pessoa está fazendo corpo mole, por exemplo, e não é. Existe mesmo essa falta de energia, e principalmente pelos fatores químicos que a gente falou. Então, ela fica mesmo quase que letárgica, tá? Dependendo o estado da crise de ansiedade dela. Aquela necessidade de ficar recluso, ficar deitado, ficar em casa, não querer ver ninguém. Então, isso é muito real. Então, a procrastinação é uma das coisas que mais são julgadas nas crises de ansiedade. Mecanismos de defesa, nesse caso aqui, é contra a ansiedade, para combater, tá bom? A repressão, manter pensamentos e impulsos ameaçadores fora da consciência. A projeção, atribuir nossos próprios pensamentos e sentimentos a às outras pessoas. Negação, recusar-se a reconhecer a existência de uma ameaça ou perigo real. Racionalização, criar justificativas lógicas para os nossos comportamentos e emoções. No meu caso, gente, assim, agora falando não contra, mas os mecanismos de defesa que eu entrei, por isso que foi tardio o meu diagnóstico em relação à ansiedade. Porque eu entrei no mecanismo de negação e eu entrei no meu mecanismo de racionalização. Então, principalmente da negação. Até que durante a análise, o terapeuta, o Éder, com muita sabedoria, olhou para mim e falou assim: mas está tudo bem você ter ansiedade. Então, foi quando me deu o insight
e caiu a minha ficha que, de fato, eu não queria ter aquele diagnóstico, embora eu tivesse todos os sintomas, né? Então, os mecanismos de defesa, para a gente que está no consultório, a gente precisa assim, ficar muito atento, porque tem muitas pessoas que não querem. E a gente vai ouvir isso, tipo, eu não admito ter ansiedade. Eu não admito ter crise do pânico. Então, os mecanismos de defesa nos impedem, muitas vezes, de ter um tratamento efetivo aí. Diagnóstico da ansiedade na psicanálise. Lembrando que a gente não dá diagnóstico, porém é importante a gente saber até para ajudar na linha de tratamento dos pacientes, tá bom? Então, a entrevista, exploração da história de vida e dos conflitos psíquicos. A associação livre permite acesso aos conteúdos inconscientes relacionados à ansiedade. E a interpretação, análise de símbolos, sonhos, fantasias para compreender a ansiedade. É muito importante a gente saber, principalmente dos diagnósticos e a forma, porque, por exemplo, há 15 dias eu tive um paciente que teve uma crise fortíssima no consultório. Ele chegou a travar o braço e a mão direita. Através da respiração ele conseguiu sair da crise, porém, saindo de lá, ele saiu já com um encaminhamento para uma avaliação psiquiátrica. Então, ele já entendeu que na próxima ele precisa trazer uma avaliação do psiquiatra. Tá? Tratamento da ansiedade pela psicanálise. Psicoterapia, exploração dos conflitos inconscientes e fortalecimento do ego. A interpretação, compreensão dos significados simbólicos e resoluções dos conflitos. Insights, desenvolvimento da autoconsciência e da capacidade de lidar com a ansiedade. Resistência, identificação e superação dos bloqueios que impedem o processo terapêutico. A importância da compreensão da ansiedade na prática clínica. Diagnóstico preciso. A psicanálise permite uma compreensão profunda das causas e sintomas da ansiedade. O tratamento eficaz. As intervenções psicanalíticas visam resolver os conflitos inconscientes subjacentes à ansiedade. Prevenção de recaída. O insight e a autoconsciência desenvolvidos na terapia ajudam o paciente a lidar melhor com a ansiedade a longo prazo. Impacto da ansiedade na vida diária. Comprometimento do desempenho. A ansiedade pode prejudicar a capacidade de concentração e tomada de decisão. Prejuízo na qualidade de vida. A ansiedade crônica impacta negativamente o bem-estar físico e emocional. E a interferência nas relações. O medo e a evitação podem dificultar o estabelecimento de vínculos saudáveis. Isso aqui é muito real, gente. Eu acho que vocês até perceberam a minha ausência desde, acho que fevereiro, março, até nas aulas, porque assim, o pouco de energia que eu tinha, eu deixava para o meu trabalho. Então, a gente tem essa coisa de querer ficar mais recluso, de querer ficar mais quietinho, por uma série de razões. Então, de fato, esse impacto da ansiedade não é só físico, mas principalmente social. Isso é uma coisa que é muito real. Conclusão: a relevância da psicanálise no entendimento da ansiedade. Visão: a psicanálise aborda a ansiedade de forma multidimensional, considerando aspectos psicológicos, emocionais e inconscientes. Insights profundos. As técnicas psicanalíticas permitem uma compreensão aprofundada das raízes da ansiedade, essencial para um tratamento eficaz. Transformação pessoal. O processo terapêutico psicanalítico visa promover uma transformação duradoura no indivíduo, capacitando-o a lidar melhor com a ansiedade. Só para vocês terem uma ideia, um dos insights que eu tive também
E vou citar a Ju, porque ela me acompanhou muito nesse processo meu do pânico. Toda sexta-feira eu acordava já com crise de ansiedade fortíssima, e era toda sexta-feira. E eu ficava muito incomodada com aquilo. Até que, numa terapia que eu estava fazendo, eu falei, gente, mas por que sexta-feira o Éder me fez algumas perguntas muito pontuais e eu fui para casa refletindo sobre aquilo, e no final de semana eu tive o grande insight. Em janeiro eu perdi a pessoa que eu cuidava, a senhora de 87 anos, ela veio falecer comigo no hospital, eu vi a partida dela, e não é agradável ver uma pessoa partir com o câncer, né? Foi uma cena muito traumática para mim, foi de sexta para sábado. Em abril, eu perdi, na Sexta-feira Santa, uma amiga da minha idade. Ela teve um mal súbito, ela fez o almoço, ela fez o bacalhau para toda a família, e ela faleceu numa sexta-feira. E em maio, uma paciente minha tinha uma filha de 5 anos, lutando com câncer, e eu atendendo ela. Na terça ela fez 5 anos, e na sexta ela faleceu. Então, a sexta-feira, para mim, tem sido desafiadoras. E eu entendi isso através de insight. Então, a importância que a gente tem, porque é a forma que a gente funciona. Então, a terapia, gente, é saber como a gente funciona, é autoconhecimento e nos liberta, certo? Conclusão e considerações finais. Ao explorarmos os diversos tipos de ansiedade na psicanálise, compreendemos a riqueza e a complexidade desse fenômeno psíquico. Cada tipo de ansiedade reflete preocupações e conflitos internos específicos, relevando a profundidade da experiência humana. Agradecimentos. Agradecer a Deus pela descoberta e o amor à psicanálise que vem transformando a minha vida. A minha família pelo apoio e paciência. Aos professores pela dedicação, empenho e compartilhar conhecimentos e experiências. Em especial minha amiga Juliana, por não me deixar desistir quando eu tive dúvidas sobre mim e sobre a minha capacidade e talento. Ao Instituto Lacerda, em nome do professor Rudolf, por acolher a minha transferência quando eu estava tão desafiador no outro instituto, que lá também eu quase desisti. Então, a sua acolhida ao seu instituto foi muito importante para mim também. E a todos vocês, porque assim, o quanto que vocês passaram pela minha vida. Então, eu aprendi muito com cada um de vocês e quero levar vocês para a minha vida, para o resto da vida. Obrigada. Tira uma foto.